Olá, boa noite, bem-vindos a quem consegue vir ao vivo, né? Quem vai assistir a aula gravada, bem-vindo também, bem-vindo, bem-vinda. Então, essa é a nossa segunda aula da Masterclass sobre educação emocional com coaching. Como eu falei ontem, só um minutinho, como eu falei ontem, eu peço desculpas porque eu tô com uma tosse alérgica, né? E deu uma pioradinha de ontem para hoje, acho de ter forçado e falado bastante. Mas, enfim, vamos lá. Ontem nós falamos, deixa eu pegar minha colinha aqui para revisar. Ontem nós falamos sobre por que trabalhar a educação emocional com crianças e adolescentes, né, da importância desse trabalho, que a educação emocional influencia na longevidade. Quem não assistiu, assiste lá, clica nas minhas redes sociais, já está lá a aula disponível, por e-mail também para quem se inscreveu, também está lá. Boa noite, Lorena. Eu falei um pouco também do porquê utilizar o coaching, né, no trabalho com educação emocional, a diferença de se trabalhar uma ferramenta de coaching, uma atividade ou uma dinâmica. Falei também sobre o perfil das pessoas que desejam, então, trabalhar com coaching junto com a educação emocional. Vou dispensar a apresentação, né? Afinal de contas, ontem já me apresentei, então vamos acreditar que vocês já assistiram a primeira aula, que foi curtinha, ontem foi mais rápido, hoje a aula vai ser um pouquinho mais estendida, mas não muito. Hoje eu vou falar para vocês sobre as possibilidades, né? O que o trabalho com educação emocional traz para quem quer trabalhar nessa área, quais são as possibilidades de atuação. Vou falar também das diferenças em se trabalhar em grupo ou de forma individual. Vou falar também sobre por que inserir essa parte mais lúdica e mais dinâmica nesse trabalho, não só o papel, mas algo mais lúdico. Falarei também sobre as possibilidades de ganhos financeiros, sobre as formas de divulgar o trabalho e apresentarei para vocês o projeto Growing Group, que é a minha criação. Tá legal? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, sobre as possibilidades de atuação. Educação emocional é um mal necessário, que a gente já falou sobre isso ontem. Então, quem é coach pode trabalhar com coaching, utilizando a educação emocional, ferramentas de educação emocional, tanto para resolver situações pontuais, quanto para desenvolver habilidades socioemocionais em processos de coaching. É óbvio que processos de coaching, normalmente, são para resolver coisas pontuais. Então, normalmente é isso que acontece. Quem é coach vai escolher as ferramentas mais adequadas de acordo com o perfil do coach, se for uma questão individual. Mas, Rosana, você está falando muito de coaching em grupo, né? De educação emocional em grupo. É possível trabalhar de forma individual também com as ferramentas do Grow? Sim, mas não criem expectativas, porque as ferramentas foram feitas para trabalhar em grupos. Existem algumas com possibilidades do trabalho individual, sim, mas não é o foco. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa de satisfação, até comentei isso ontem, e teve uma pessoa que comentou que estava decepcionada, que ficou decepcionada porque tinha poucas atividades individuais. Lógico, é um trabalho de coaching em grupo, de educação emocional em grupo. Então, assim, outra possibilidade, além de trabalhar com processos de coaching, para quem é coach, tem a possibilidade para quem não é coach. Eu não sou coach, daí, Rosana, quais são as minhas possibilidades? Você pode, ou dentro de um espaço, você pode montar um espaço, alugar uma sala, ou eu vou contar como é que eu comecei também daqui a pouquinho, e trabalhar com grupos nesse espaço. Ou você pode se inserir dentro de escolas, né? Então, tem pessoas que vão nas escolas e fazem parcerias, como se fosse uma aula extracurricular. Não tem aula extracurricular, tem bastante que eu vejo aqui em Curitiba, o tal do super cérebro, né? Que é para desenvolver habilidades mais cognitivas. Eles até falam das emocionais, mas não é o foco, eles desenvolvem mais as cognitivas. Então, é como se fosse uma aula extracurricular de emoções, de habilidades socioemocionais, na verdade. Então, você pode oferecer nas escolas também. E quem é coach também pode fazer isso, né? Não só se limitar ao coaching, e também oferecer esse trabalho de mais contínuo, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, olha só as possibilidades que você pode ter
trabalhando com emoções, né? Você pode fazer... Tem gente que faz na própria casa, gente. Tem uma sala grande, monta lá um espaço e faz na sala da própria casa, monta os grupinhos e aplica as atividades, as ferramentas, né? Não são atividades, são as ferramentas. Então, existem várias possibilidades de atuação. O interessante, por exemplo, quem é coach, a gente sabe que normalmente fazemos os processos em 10 sessões. Então, olha só, se você faz um processo em 10 sessões, você vai captar esse cliente, esse coach, e você sabe que ele vai ficar com você durante 10 semanas, um pouquinho mais de 2 meses, né? Agora, se você propõe um trabalho em grupo mais a longo prazo, você não vai ter aquele trabalho de ter que estar captando os coaches, os clientes, de tempos em tempos, de tempos curtos, né? De 2 em 2 meses, você vai ter que, claro, estar divulgando para preencher aquele espaço da sua agenda que vai abrir quando terminar o processo de coaching. Agora, imagine se você tem ali adolescentes e crianças que vão ficar com você durante 33 ou 34 encontros, né? Já tem um pessoal que eles vão tentar entrar hoje aqui para conversar com a gente, que é em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que eles abriram não, são várias turmas, não me lembro se foi em março ou abril, e estão trabalhando só com essas turmas. Então, eles só vão abrir nova turma o ano que vem. Então, uma vez por ano eles estão abrindo turma, porque é um trabalho de mais de 8 meses, que é o período escolar, na verdade, né? Porque normalmente, mesmo no coaching, principalmente se for com criança e adolescente, chega lá janeiro, dezembro, você não vai ter cliente, é muito pouco que te procura nessa época. Então, você meio que tem que ganhar, ter um retorno financeiro de fevereiro a novembro para garantir esses 2 meses de escassez, né? A minha tosse piorou um pouquinho, mas vamos lá, vai dar certo. Então, veja só, é uma sacada, um negócio super legal. Você tem em mãos um trabalho que você pode fazer mais a longo prazo e não ter que estar captando o cliente toda hora. Né? Uma jogada bem legal. A diferença de se trabalhar em grupo e individualmente. Então, assim, você pode trabalhar individualmente mesmo com questões de projeto emocional. Você não precisa ser coach para trabalhar individualmente. O que você não pode, de maneira alguma, é dizer que você vai fazer um processo de coaching se você não é coach, ok? Mas você pode... eu fiz um projeto em grupo, eu estou trabalhando educação emocional em grupo, e eu percebo que tem uma criança no meio desse grupo que precisa de uma atenção especial. Das duas, uma. Ou você vai propor um trabalho mais individualizado, onde você vai poder agir com perguntas poderosas mais dirigidas, dar uma atenção um pouquinho maior individual para aquele aluno, para aquele coach, ou você vai indicar um coach ou uma terapia, algo nesse sentido. Para quem é coach, o trabalho em grupo vai propiciar para que você realmente identifique dentro do grupo, vai poder identificar dentro do grupo, só um pouquinho, aí, alguns coaches, alguns alunos que necessitam desse trabalho individual, porque tem uma questão pontual muito forte ali. Então, durante o projeto, durante a execução das ferramentas mês a mês, você pode perceber que existe ali uma demanda de trabalho individual. É lógico, o que eu falo nas minhas aulas é que não vá achar pelo em ovo, né? Uma brincadeira aí, porque não adianta você focar no seu projeto de educação emocional pensando quem que eu vou pegar para fazer individual e ter lá uma renda extra com aquela turma. Somente, é questão da ética, né? Somente chame os pais para conversar e propor um trabalho individualizado se realmente existe essa necessidade. Mas qual que é a diferença de se trabalhar em grupo ou individual? Quando se trabalha em grupo, eu participei nesse final de semana, inclusive, de uma formação em coaching, né? Até falei isso ontem. E muitas vezes quando o coach ensinava para a gente como fazia ferramentas, algumas vezes eles, inclusive, faziam em grupo, aplicavam em grupo a ferramenta. E durante a aplicação de grupo, a fala de uma pessoa pode fazer sentido para outra. Por exemplo, teve uma hora lá que a gente estava falando de sonhos, se você ganhasse tantos, o que você queria com isso. Aí eu falei várias coisas, né? Cada um levantou a mão e falou. E daí eu falei assim, renovar meu guarda-roupa. Várias olharam para mim, opa,
Eu também quero isso. Então, quando você trabalha em grupo, muitas vezes a fala do outro faz sentido para mim. Ou não, não, isso não tem nada a ver comigo. Então, fichas caem. Então, o que acontece? Vem a consciência de cada um sobre si, sobre o que gosta, sobre o que não gosta, sobre as questões que passa, sobre aquilo que venceu, sobre o que não venceu. Então, você fica muito mais consciente. Quando você faz um trabalho individual, por mais que você faça perguntas poderosas, às vezes ele não vem à cabeça aquela coisa na hora. Renovar o guarda-roupa para mim não caiu na hora. Depois, em casa, eu pensei, puxa, eu podia ter colocado ali também renovar um guarda-roupa. Até porque você não vai ter o dia inteiro para ficar fazendo pergunta para que ele consiga trazer à consciência tudo aquilo que você precisa naquela sessão. Então, o trabalho em grupo é muito bacana por conta disso. Fora o apoio, né? Um apoia o outro. Então, muitas vezes, poxa, não consegui fazer o desafio da semana, a nova atitude da semana. Um apoia o outro. Um chega, poxa, mas vamos lá, vamos conseguir. O que a gente pode fazer para ajudar o colega? Enfim. Há também esse apoio coletivo, né? Individual, é óbvio, individual já se fala, a gente tem um resultado diferente. O Adriano Carioca que fala, coaching grupo é melhor do que individual? Não, mas é tão bom quanto, só que os resultados são diferentes. Quando nós trabalhamos com coaching em grupo, eu sugiro, né, eu faço assim, de definir um objetivo para o grupo. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, organização, dedicação aos estudos. A gente vai com esse objetivo até o final, com foco nisso. E, às vezes, eu trabalhei um grupo com esse objetivo ano passado, e eu percebi que no grupo surgiram uma outra demanda ali. E isso foi passado no relatório para os pais, para que, se quiser trabalhar individualmente de acordo com aquela demanda, que fiquem à vontade. Mas surgiram outras demandas durante o processo. Eu fiz 10 sessões. Mas, no final, de acordo com o objetivo estava lá no começo, nós atingimos os objetivos. As crianças ficaram mais organizadas, mais responsáveis e, consequentemente, começaram a tirar umas notas melhores na escola. Então, quando se trabalha em grupo, eu não consigo desvirtuar o objetivo. Já quando se trabalha individual, se você percebe uma demanda mais forte ali naquele processo, e nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes, vai se chamar os pais e vai conversar a respeito dessa demanda. Quando é um processo para adulto, no próprio processo, a gente já chega e fala, não, pera lá, então vamos retomar essa questão da sua meta. Tanto é que nesse final de semana, nós vimos que o objetivo SMART mesmo para os adultos é estabelecido mais depois de algumas sessões de autoconhecimento, porque às vezes nem está muito claro para a criatura qual é realmente o sonho dela, o que realmente está demandando naquele momento ser trabalhado. Então, o individual é realmente para resolver uma questão pontual, pode surgir uma demanda diferente e mudar totalmente o processo. O grupo segue com o mesmo objetivo até o final. Então, é tão bom quanto o individual? Sim, só que é diferente, tem resultados diferentes, você vai fazer um trabalho diferente. Apesar de você conseguir fazer em alguns momentos algum direcionamento individual, não é o tempo todo. E nas aulas da capacitação, eu vou dando dicas, essa hora que eles estão fazendo isso é a hora de você chegar no individual. Porque cada ferramenta, cada sessão, cada encontro, você vai perceber, eu falo muito, eu brinco, liguem as antenas parabólicas nesse momento, para você observar o comportamento. Você vai perceber quem está demandando mais atenção sobre aquele assunto. E aí, na hora da ferramenta impressa, ou em outros momentos também que eu vou falar, durante a explicação das ferramentas, você pode dar um atendimento um pouquinho mais individualizado. E por que usar as brincadeiras, né? Essa parte, o jogo, uma interação em grupo, justamente para trabalhar em grupo. Porque quando você pega o grupo, por exemplo, senta todos numa mesa e entrega várias folhas, né? Ou uma folha de ferramenta. Nessa folha tem, por exemplo, no meu projeto é a pizza da vida. Aí você explica como que é a pizza da vida. Então, você vai pintar ali na sua pizza uma fatia para cada área da sua vida, e a criança, o adolescente vai pintar. Agora, se você antes disso... Eu vou dar um pause aqui, pessoal, desculpa. Então, voltando aqui, pessoal, quando eu faço o jogo antes, a interação coletiva antes, onde eles fazem essa troca, a hora que eu apresento a ferramenta impressa,
já trouxe a consciência tudo aquilo. Então, eles já vão conseguir preencher aquela ferramenta já com algo elaborado na cabeça. Até a gente a gente orienta, faz com que eles meio que já cheguem às respostas que eles vão precisar para preencher a ferramenta impressa. Então, é muito melhor, muito mais rápido de preencher a ferramenta impressa e, como eu falei, do porquê do estar em grupo, a consciência de si, do que eu gosto, do que eu não gosto, meus valores, enfim, tudo, dependendo do que a gente vai trabalhar no encontro, a consciência fica mais clara para cada um. Então, por isso que eu trabalho primeiro algo coletivo e depois individualmente. Bom, esses dias, uma pessoa entrou em contato comigo porque eu divulguei aí em alguns grupos de WhatsApp os ganhos com o trabalho em grupo, com cerca de 12 mil reais, trabalhando 3 vezes por semana, né? A pessoa até me questionou, nossa, como é que se promete uma coisa dessas? Gente, de maneira alguma eu prometo, eu sei que é possível. E eu vou contar para vocês por quê. Eu morei numa cidade bem pequena, com 30 e poucos mil habitantes. Nessa cidade, tinha apenas 2 escolas particulares. E nem eram tão particulares, porque é escola social, enfim, não me lembro exatamente o termo, mas eram particulares de qualquer maneira. Tinha desde a criança, filha de um funcionário da prefeitura, sei lá, da merendeira, até o filho do juiz. Então, era bem democrática a educação lá, era em Pomerode. E quando eu comecei a trabalhar com grupos, não era ainda no meu projeto, mas era com grupos de coaching, o que eu fiz? Eu fiz um folderzinho no Paint, nem era no Canva, no Paint, falando de turmas de coaching em grupo, uma vez por semana, se eu não me engano. E fiz mais ou menos, botei um desenhinho, levei, coloquei 4 numa folha sulfite, levei numa gráfica que tinha lá e pedi para imprimir em folha sulfite colorida. Não era nem uma gramatura maior, era um sulfite colorido. E cheguei para o diretor e falei do trabalho que era feito, da vantagem que era trabalhar com emoções, porque reflete no resultado, reflete no bem-estar de cada um. E ele permitiu que eu divulgasse esse folder nas agendas. E foram 200 panfletinhos, 200 folders. Eu divulguei nessa única escola, na outra eu não fui. Por que eu não fui? Porque eu estava testando ainda, né? Se ia funcionar ou não. No íntimo eu sabia que ia funcionar. Nessa escola de 200 crianças, 200 folders que eu mandei, eu consegui captar 11 clientes, 11 crianças. Então, eu questiono para vocês, se eu conseguir, né, numa cidade tão pequena, então, em uma semana, foi uma semana, vai começar a semana que vem, em uma semana, sem trabalhar nada, eu não fiz nenhuma palestra na escola para explicar o trabalho, nada. Os pais só gostaram da ideia, compraram a ideia. Como é uma cidade com muitas indústrias, o coaching era bem presente nas indústrias, né? Já era algo bastante falado na cidade, então não era algo, o que é isso? O que é esse coaching? Então, os pais, como a maioria trabalhava nas indústrias, já o tinham ouvido falar. Então, assim, para se ganhar 12 mil reais, lógico, bruto, né? 12 mil reais por mês, trabalhando 3 vezes por semana, o que eu quero dizer com isso? É você captar, são 6 turmas, né? 2 na segunda, 2 na quarta e 2 na sexta. Então, você vai trabalhar uma turma de manhã, uma turma à tarde, sei lá, né? Estou supondo. Se você conseguir 8 em cada turma, que não é um absurdo, e cobrando cerca de R$250 a mensalidade, porque R$250 normalmente, aqui em Curitiba, pelo menos, é o quanto custa uma aula extracurricular, uma aula de futebol, uma aula de basquete, uma aula de supercérebro. Então, você cobra R$250 mensais, dá 12 mil reais por mês. Entendeu? Então, eu não estou prometendo que vai ganhar 12 mil reais trabalhando 3 vezes por semana. Estou dizendo que é possível. Porque eu fiz, não os 12 mil reais, mas eu fiz tudo com 11 em uma semana com folder de fit, gente. Sem trabalhar redes sociais, sem trabalhar no WhatsApp, sem fazer absolutamente nenhum esforço. Meu único esforço era ir na gráfica, porque eu não tinha impressora em casa. Não colorida. Então, sim, é possível. Por que não? Né? Ah, Rosana, mas que valores que você está passando para as pessoas que pode trabalhar só 3 vezes por semana? Oi?
Não estou dizendo que vai trabalhar só 3 vezes por semana. Você vai fazer atendimentos individuais, você vai preparar suas sessões, você vai fazer seus relatórios, vai arrumar suas fichas, enfim. O trabalhar 3 vezes por semana é com o coaching, com as turmas de educação emocional. Então, sim, é possível. E na capacitação, eu também dou uma ajudinha para o pessoal em relação a isso, né? O que tem funcionado para as pessoas que trabalham com o projeto, na questão da divulgação, como você conseguir formar a sua audiência com autoridade, porque você precisa ter autoridade para as pessoas acreditarem em você, acreditarem no projeto. O que mais funcionou, o que deixa confuso e não funciona. Então, isso tudo, na capacitação, eu falo, eu ensino e passo um pouco da experiência também das outras alunas e outros alunos que estão aí em campo e tendo bastante resultado com o Grow. Inclusive, a Carol, é você que está aí, a Carol Vargas, que entrou? Deixa eu ver se é a Carol Vargas, porque tem uma Carol ali, não sei se é a minha querida Carol Vargas. Eu convidei algumas pessoas que já trabalham com esse projeto. Ah, legal. Então, vamos abrir vocês aí para falar com a gente? Pode ser? Passaram perfume? Ah, não tem problema. Vamos lá? Vocês conseguem abrir para gente conversar? Sim. Passaram perfume, que bom. Eu também. A câmera de vocês está legal? Dá para abrir? Aí! Sim! Boa noite! Oiê! Muita alegria de ter vocês aqui. Nós também, ó. A gente estava no Grow ali, ó. Chegamos numa aula. Essa camisa, hein? Então, acabamos de chegar. Nós íamos fazer de lá mesmo. Vocês estão aí? Mas aí... Ou conseguiram chegar em casa? Não, a gente conseguiu chegar em casa. Que legal. Hoje até elas me mandaram um videozinho aplicando. Vou ajeitar a luz aqui. Uns coaches deles. Então, conta pra gente, Carol, como que foi essa experiência, né? Praticamente aí o ano todo você se preparou. E fala um pouco como é que foi a captação desses alunos e como está esse trabalho com os alunos. Vocês tiveram há pouco tempo, inclusive, uma reunião com os pais, né? Conta pra gente a experiência de vocês com o Grow. Então, lá, eu não vou contar toda a história, né, Rosana? Mas eu fui uma das pessoas desses grupos aí que tu manda os convites, né? Eu estava entre esses grupos, nem lembro qual foi o grupo. E a gente já trabalha com coaching na educação aqui, eu e o Rodrigo já fazemos um trabalho na educação. E a gente ouviu muita demanda em relação à criança, né? A necessidade de fazer um trabalho em relação a crianças. Então, quando eu vi a tua mensagem, eu digo, é isso aí que a gente tem que fazer. Fomos fazer o curso contigo e acabou que nós entendemos que nós dois, como coaches, a gente entendeu na época, eu comentei isso, que eu preferiria ter alguém na área da pedagogia, porque o Rodrigo hoje estuda pedagogia. Que daí nós fizemos a parceria com a Renata, né, que hoje ela não pôde estar aqui, ela está num evento, está num curso, que ela é neuropsicopedagoga. Então, a gente se sentiu mais seguro de fazer essa parceria, mas hoje eu vejo o quanto o Grow não que ele seja fácil de aplicar, na realidade não é fácil, né? Porque exige muita atenção, muito foco, muito empenho, entrega, presença plena com as crianças, né? Mas tem muitos ganhos, né? O Grow é uma experiência para nós, assim, a gente aprende todo dia, a gente sai, a gente sempre reflete o quanto eles nos ensinam, né? Que a gente tá ali passando algum conteúdo para eles, a gente estuda um monte para isso, porém a gente aprende muito. Então é uma troca, existe uma troca muito grande. E sim, nós fizemos reunião com os pais, mas antes disso, né? O que nós fizemos para divulgar? A gente viu que estava falando sobre isso antes. A gente fez panfleto. Não gastamos muito, fizemos alguns panfletos, contratamos alguém para distribuir. Não fizemos essa coisa nas escolas que tu sugere, a gente optou aqui por não fazer. Mas a gente foi atrás de rádio, espaços gratuitos, assim, para divulgar, né? Nós fizemos divulgação na rádio, fomos num programa um dia ao vivo para falar sobre o Grow, nós três. Nós fizemos a panfletagem na rua, nas escolas, né? Nós começamos a instigar o pessoal num trabalho no Facebook, no Instagram, criando assim uma certa surpresa, curiosidade para o pessoal.
e até a gente planejou fazer um tempo, e aí a procura começou a ser grande, o interesse do pessoal, então a gente chegou a antecipar o que a gente tinha se proposto, devido à demanda e o interesse. E daí a gente fez aquela lista no WhatsApp, lembra que a gente fez uma lista, só um grupo, aqueles grupos que só os administradores falam, né? Nós criamos esse grupo para quem tivesse interesse que entrasse naquele grupo. Aquele grupo bombou, lembra? Lembro que tu até comentou sobre isso, e nem nós esperávamos que ia ter tanta gente interessada especificamente, porque a gente não queria ficar falando nas redes sociais, fica muito pulverizado, né? Daí a gente queria falar com as pessoas que realmente tinham interesse. Daí a gente criou esse grupo, mesmo assim continuamos falando nas mídias abertas, claro, mas daí nesse grupo eu lembro que tinha uns 80 pessoas, sim, não lembro exatamente o número, mas era bastante gente para o tamanho da nossa cidade, né? E aí a gente fez um convite, a gente fez uma palestra, que é uma das tuas sugestões também. A gente fez uma palestra convidando os pais interessados no projeto. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção também foi que foram umas 30 pessoas, mais ou menos. Umas 30 famílias, assim. Uma ou outra família foi pai e mãe, mas eram mais ou menos 30 pessoas, né? Isso. E dessas 30 pessoas, lembra na época, foi uns 90% que matricularam os filhos. Então, a gente falou né? A gente falou tudo aquilo, até a gente fez um vídeo teu, incluímos a nossa apresentação lá no dia. A gente apresentou o Grow, a gente falou com muita emoção, né? Porque a gente é coach, a gente ama o que faz. A Renata é maravilhosa no que faz também com as crianças. Então foi uma apresentação com muita emoção, assim. Foi isso. Acredito que as pessoas que têm um pouco mais de clareza em relação a essa importância da inteligência emocional não tem muita dificuldade, tá? No início, quando a gente conversava, fazia muitas reuniões, eu, o Rodrigo e a Renata, né? Nós pensávamos que poderia demorar, que poderia ser difícil de convencer as pessoas. Ter uma resistência das pessoas, porque, por exemplo, aqui para nós é uma novidade isso. Que é uma cidade pequena, a gente tem 60 e poucos mil habitantes. E foi uma adesão, assim, ó, quase de 100% das pessoas. Acho que quem não matriculou porque tinha criança pequena, que não tinha idade, e uma outra pessoa que não quis matricular esse ano vai matricular ano que vem, sabe? Então, foi praticamente 100% de adesão na reunião. Hoje nós temos 30 alunos divididos em 4 turmas. 29 porque uma saiu porque vai mudar de cidade. Mas então, né, são praticamente... Uma ação que vocês fizeram, né, de divulgar aquela... Uma ação, não, várias ações em conjunto, mas foi uma tentativa de fechar a turma, e já nessa primeira tentativa vocês já conseguiram... Foi na primeira, a gente só fez uma palestra, mas a gente fez esse conjunto de coisas, né? A gente mandou pelo WhatsApp, a gente fez esse grupo do WhatsApp, a gente fez Facebook, Instagram, fez os panfletos, e a gente também saiu numa revista que tem na cidade, enfim... Coisas, né? A gente usou as mídias que nós tínhamos disponíveis aqui. Uma das coisas que a gente pensou, por exemplo, daí como a gente aqui trabalha numa equipe, um ato simples que a gente fez de fazer o uniforme, deu uma seriedade, assim, e o pessoal comprou mesmo a ideia, entrou junto com a gente, foi bem legal isso, a resposta. Né, gente? Vocês têm eu até ia falar mais pra frente, mas vou falar já. Por exemplo, se vocês vão numa loja, querem comprar um creme para o rosto, e a vendedora oferece para vocês um creme caseiro lá, que ela faz nos fundos da casa dela, que você já imagina aquela situação de onde ela faz aquele creme, né? Ou não, até algo que você já conhece, a moça, ela é limpinha. Então, tem aquele creme, você vai passar no seu rosto, né? Vai envolver o seu rosto. Ou tem um creme de uma marca conhecida, com um rótulo bonito, com um perfume legal, com uma apresentação bonita. Qual que você compra para comprometer a sua aparência? Não adianta. Isso, gente. Usa a marca. A marca foi justamente para ser uma alavanca, né? Sim. E as crianças falam no Grow. Tem criança, uma coisa que nos surpreende também, tem criança pedindo para continuar o Grow, né? A gente também já sinalizou isso. E os pais é mais normal que os pais queiram que eles continuem, né? Mas a criança em si, elas querem. Tem crianças que pedem, vai ter Grow ano que vem, né? Por quê? Porque a gente já tá... algumas turmas nós começamos bem no início, depois demorou um pouquinho para conseguir continuar, para começar as 2 outras turmas. Então tem 2 turmas que já estão quase no final. Daí querem saber se vai ter continuidade. Nós optamos por, já desde a apresentação, para mostrar para os pais qual era a proposta, né? Nós já apresentamos o projeto
completo, com todos os módulos. Então, é isso que a gente tem feito, que vai durar agora até finalzinho de... eu acho que início de dezembro termina a última turma. E como a gente é coach, Rosana, a gente entendeu e comprou muito a tua ideia no sentido de construção de hábito, né? A importância de desenvolver o projeto completo. Né, existe a possibilidade de fazer módulos, fazer menos tempo. Ok, a gente entende isso, mas é incomparável, eu acredito, na minha opinião, pelo menos, né? O tempo, esse tempo é tão necessário para a construção de hábitos, a gente sabe que é assim para os adultos, né? Então, para crianças nem se fala. Então, acredito verdadeiramente na importância do projeto a longo prazo, tá? Isso é uma das coisas, quando eu falo no Grow, que eu encho a boca para dizer o quanto é importante ele ser a longo prazo, por causa da construção de hábitos, que ela leva tempo, né? Dependendo da complexidade do hábito, né? Enfim. Então, isso é uma das coisas bem positivas, assim, no projeto, ele ser a longo prazo. E as pessoas... uma coisa que eu quero dizer, assim, para quem... né, talvez tenha dúvida em relação a preço, quanto cobrar. A gente fez várias reuniões, a gente discutiu isso várias vezes. E quando a gente definiu pelo preço, eu não lembro, assim, talvez tenha uma pessoa, mas ninguém... Pronto, já tirei ali o microfone da amiga. Vai, pode continuar. Ninguém reclamou do valor, né? Porque entenderam do preço, né? Porque entenderam o valor da entrega. Os pais compreenderam isso, sabe? Então, não teve uma objeção de valor. Eu não lembro, talvez tenha tido alguém falou para Renato, mas eu não lembro de ter uma objeção de valor. Não teve. E nós não cobramos um valor tão baixo assim para ser numa cidade pequena como a nossa. Inclusive, temos irmãos, temos assim, irmãos, né? Ou seja, tem mais de um filho no projeto. Gasto em dobro, né? E a gente trabalha com uma questão de desconto, porque as escolas particulares trabalham assim aqui, a gente dá um desconto, mas é pequeno, mas não é uma objeção, a não ser quando é a idade, né? A única objeção, eu quero com menos de 7 anos. A gente não... tem muita demanda para os pequenininhos, porque daí tem um irmão que quer ir também lá naquele negócio e não pode ir, porque é só o irmão mais velho que pode, sabe? Então, ou que vai colocar o outro filho no outro projeto. A evolutiva dos pais, como é que foi, Carol? Pois é, nós fizemos essa reunião antes do final do projeto, né? Nós fizemos a ideia de fazer essa reunião foi de fazer um alinhamento, de entender, como é que tá indo até aqui? Por que nós fizemos essa reunião? Para ter esse alinhamento e também, caso eles tenham alguma sugestão para dar, a gente ainda tenha tempo hábil para mudar alguma coisa, se fosse necessário, né? Essa foi a ideia. E a gente também se surpreendeu pela segunda vez, porque foi praticamente todos os pais na reunião, né? A gente tem várias ocupações, pessoas que trabalham, enfim, né? Deram um jeito, organizaram, priorizaram na sua agenda participar da reunião do Grow. Então, a gente não fez um feedback individualizado, obviamente, né? Fizemos só um feedback geral, de forma geral, e fizemos uma pesquisa. Entregamos uma pesquisa, porque sempre tem a pessoa que não fala, né? Ou que fala um pouco, ou que vai meio na onda dos outros. Nós fizemos uma pesquisa escrita e todos responderam. Então, a gente tabulou essa pesquisa e hoje a gente tem esse feedback, que a maioria quer a continuidade do Grow para os filhos atuais, para os filhos que estão hoje. Dos pilares que eles percebem que estão sendo desenvolvidos nos filhos, eles já percebem as mudanças. Alguns feedback, bem pouco feedback, assim, a grande maioria elogiando o projeto, percebendo mudanças nos filhos, e lá a gente reforçou os pilares, né? Nessa reunião a gente aproveitou, porque teve pais que não estavam, ou que, né, veio o pai que tinha vindo a mãe, enfim, a gente reforçou todos os pilares do Grow e as informações, as coisas que a gente faz, por que é em grupo, né? Explicamos tudo de novo de uma outra forma, um pouco mais objetiva. E a gente só teve feedback, gente nos agradecendo, teve depoimento de pai lá na frente de todo mundo, emocionado do quanto o filho evoluiu, do quanto o filho amadureceu, quanto o filho percebe, né? Porque o processo de mudança, ele pode ser mais longo, mas só o fato de tu se perceber, de tu gerar autoconhecimento numa criança, isso é incrível. Né? Então, os pais percebem isso, de ter mais autorresponsabilidade, de ter mais autonomia, sabe? De não ficar reclamando tanto. Tem uma turma que a gente está lá na fase do reclamômetro, então, de eles adorarem as ferramentas. E uma coisa que a gente reforçou lá nessa reunião foi que tudo que a gente trabalha dentro do Grow são coisas que os pais já estão trabalhando em casa.
né? Então, tem coisas que não são novas para as crianças. E é esse o interessante, porque é uma outra pessoa falando sobre coisas que são trabalhadas em casa, né? E muitas vezes as crianças trazem os ensinamentos dos pais para o Grow e trocam no grupo, né? A gente vê direto criança falando assim, mas o meu pai diz tal coisa, cara, tu pode entender que, mas eles querem o nosso bem, eles se ajudando, sabe? É lindo, assim, a gente é apaixonado por isso já. É uma das coisas que foi bem interessante como feedback de poder ter um projeto que estabeleça uma segurança para eles poder falar sobre as emoções diferente de outros lugares. Né? O espaço que eles têm o quanto está sendo importante para eles, sabe? Vários feedbacks a gente já teve das crianças. Um dia a gente pegou um feedback escrito. Acho que não te mandei foto, vou te mandar. Falando assim, o quanto o Grow é importante, o quanto eles amam o Grow. Numa das ferramentas que tem o coração, para eles botarem as pessoas importantes no coração, a gente está dentro do coração deles, sabe? Olha, que bacana! É lindo de morrer, nossa senhora. Parabéns! Tá lá, tia Carol, tia Rodrigo, tia Renata. Na maioria dos corações, sabe? Então isso não tem preço. Nós fomos num treinamento esses dias em Canoas e por acaso a gente encontrou uma aluna. E aí tem aquela coisa que vem faceira, nos abraçar, sabe? Uma aluna do Grow, tava no shopping lá, e veio correndo nos dar um abraço, assim, tipo, sabe? Nossa, isso é bem legal. Não é bom você ter alguém que te escute, não te julgue, né? Que faça rapport, que esteja ali para te apoiar, para te conduzir de uma forma assim, tá impondo nada. Poxa, quem não quer alguém assim do lado, não é? Exatamente. É bem isso, assim, a gente entende que o Grow é um suporte, né? A gente fala muito para as famílias isso. Isso foi uma das coisas que a gente reforçou nessa última reunião, que nós fazemos parte desse ciclo de influência, né? Nós estamos dentro do ciclo de influência. Nós somos os determinantes? Não necessariamente. Nós somos parte. Tem a escola, tem a família, tem os avós, tem várias coisas. Tem os outros cursos, né? Nós temos um público aqui que as crianças são extremamente competitivas, a maioria, e elas estão em várias atividades extras, né? Então, nós somos uma a mais. E muitos pais relatam que no dia do Grow não precisa forçar. Ficar forçando, tipo, para ir para aula, sabe? Vamos que hoje tem Grow, não, daí já é o dia do Grow. Já troca de Vários nos dizem isso, tipo, isso é surpreendente, né? Gente, fico muito, muito feliz aí com o feedback de vocês. É uma realização ver vocês aplicando o Grow. É a turma que mais está com a camisa vestida mesmo, que até... Literalmente, né? Eu queria dizer assim que a gente realmente fica muito feliz porque isso foi uma grande oportunidade que veio de encontro com algo que a gente queria muito. Então, queria agradecer mesmo. Obrigadão, gente. Obrigada mesmo aí pela fala de vocês. Eu acho que engrandeceu a aula de hoje. Tinha coisas que vocês ainda não tinham me falado, que ainda me deu mais ânimo ainda para terminar a aula hoje. Oi, Renata. A Renata também é uma facilitadora. E agora? Está entrando aí. Obrigada, Carol, Rodrigo. Continuem se sustentando. É um orgulho para mim ter vocês como facilitadores desse projeto. Para mim, vocês são a janela do projeto, a imagem do meu projeto. Obrigada mesmo, viu? Que bom. Joia. A gente é bem orgulhoso, a gente enche a boca para falar do Grow. Falaria 1 hora aqui, fácil. Nem falo, né, Rosa? A gente fez a reunião online, então sempre que vocês precisam, eu me disponho a atender, né, com os alunos, para ter esse acompanhamento também. Então, não faz só o curso e tchau, agora sim. Quantas vezes, né, eu te solicitei. E, assim, uma coisa que eu queria também comentar, que eu gosto, a gente gosta disso, que tem essa liberdade para a gente acrescentar coisas, né? Flexível. É um projeto flexível. Não é engessado, né? Ele tá ali, tá formatado, se tu não tem outras coisas para agregar, ele já é suficiente. Porém, como a gente já tem uma certa experiência, a Renata tem uma experiência gigante com sala de aula, com criança, então, certas coisas que a gente pode mudar isso, a gente consegue. É um projeto flexível para isso. Para nós, isso é uma coisa bem importante, bem relevante. Para quem não tem muita experiência, pode seguir o beabá do projeto. Para quem tem mais feeling, bora entrar. E trocar, né? A gente tem muito essa mentalidade de compartilhar. Vamos trocar, vamos ver o que deu certo, o que não deu, que daqui a pouco deu uma coisa certa para ti, que para mim não faz sentido. Enfim, a gente é bem aberto nesse sentido também.
Exatamente. Brigadão, viu, gente? Boa noite para vocês. Gratidão. Gratidão também. Um beijão para todos. Obrigada. Boa noite, Renata! Boa noite. A Trazilda, né? Não, mas hoje tranquilo. Eu até dei um pouco mais de corda para o pessoal lá de Cruz Alta, para ver se você entrava aí para falar um minutinho com a gente. A Renata também é facilitadora do Grow, ela tem inclusive o Parent Coaching, ela trabalha com pais também, mais adolescentes que você, a tua prioridade, né? Na realidade eu fiz um estudo comecei com kids, né? E senti necessidade de mais ferramentas, porque achei que realmente era pouco. Aí conheci o trabalho da Rosana, fiquei apaixonada, logo botei em prática. Já fiz grupos em escolas, né, para poder validar o trabalho. Tive um resultado maravilhoso e nem cheguei a aplicar todas as ferramentas, mas apliquei grande parte delas e já montei, né, um sistema das melhores, das que eu mais gosto. E foi assim sensacional. Até agora a escola que a gente tinha feito no primeiro semestre, né? Eles convidaram eu e a Josi que a gente trabalha junto, né? Convidaram para a gente fazer no segundo semestre novamente. Então a gente vai começar agora como se fosse uma segunda parte, né, do projeto. Na realidade dá para fazer em até 8 meses, né? Mas eu fiz 4 e agora a gente vai fazer mais 4. E assim, muito bom. Sou apaixonada pelo trabalho. As ferramentas são incríveis e quero usar as outras que eu não consegui, que são tantas, eu nem consegui aplicar todas ainda, mas quero testar as outras. E sou suspeita, né, Rosana? Adoro o teu trabalho, vivo te elogiando, funciona. E é isso, menina. Tá sem som. Rosana, o teu microfone tá fechado. É que eu tô com tosse, para variar, né? Tá. A turma também foi com tosse? Deve ter sido, né? Então, assim, a Renata é minha divulgadora oficial também do Grow, porque ela realmente acredita, né, no projeto e indica de boa, assim, porque ela não vai indicar algo que não funciona, né? E Renata, você teve boa aceitação das pessoas dessas ferramentas? Tipo, os pais acreditaram também, te dão feedback sobre o projeto que você está aplicando? É uma coisa engraçada, né? Porque normalmente, pelo menos as turmas que eu fiz em escola, primeiro a gente faz uma reunião com os pais, aí os pais autorizam os alunos a fazerem, né? E os alunos, quando eles vão, eles ficam meio ressabiados, assim, meio olhando torto, tipo, que é isso aí, né? Que esse povo aí está inventando. E na primeira sessão eles ficam meio olhando de canto, não acreditando muito, meio que achando que aquilo é coisa de criança. Daqui a pouco eles vão se envolvendo. No final eles ficam esperando por aquele dia que a gente vai na escola, entendeu? E a última formatura foi um chororô danado, aí foram os pais, a gente fez uma dinâmica também muito legal com os pais. E aí eles perguntaram quando que ia continuar, que não queria que acabasse o projeto. No final eles ficam apaixonados e não querem parar, entendeu? Não, a gente vai continuar. Eu falei, vai, depois do segundo semestre. Mas aí teve alguns eventos da escola, mas a gente já marcou a reunião e vamos aplicar mais algumas ferramentas aí, porque faz muito sentido. A gente pega casos bem complicados e que as crianças se entregam. As crianças não, né, que não são mais crianças. Pelo menos as turmas que a gente pegou foram de adolescentes, né, e acho que o mais novo tinha 13 anos, de 13 a 16, mais ou menos. E eu achei que super funcionou. No início, né, eu olhei e falei assim, tem tanta atividade de brincadeira, será que eles vão curtir isso? Nossa, como amo! Como amo! A parte de jogos, então, eu tenho uma ferramenta, né, que é com uma bexiga, que coloca o sonho dentro. Nossa, como eles curtiram aquilo. A gente fez numa praça na frente da escola, como eles amaram. E as outras crianças da escola ficavam assim olhando, o que é aquilo que eles estão fazendo, né? Por que eles estão rindo tanto? Por que eles estão gostando tanto? E a gente se diverte também. Eu gosto bastante. Que joia, Renata. Eu fico bem feliz aí com o teu trabalho com o Grow. Para mim é uma honra entregar meu projeto na sua mão, que até falo nosso projeto, né? Quando meus alunos começam a se envolver, falam, não é mais meu, agora é nosso, né? E eu entrego, sim, nas mãos de vocês, nas suas mãos, sua quanto da Josi, que também é super competente. Eu fico bem feliz acolhendo realmente aquilo que eu me propus, né? A transformar aí as vidas de crianças e adolescentes. E eu sei que
É aquilo que eu falei esses dias, né? Eu não falo mais que crianças a gente está deixando para o mundo, mas, desculpe, não é que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós queremos deixar para o mundo, né? Como eles estão preparados, como é que está a emoção deles, né? Muito legal, Renata. Agradeço imensamente a sua participação aí nessa aula. Eu tenho certeza que o projeto vai continuar bombando aí na sua mão também. Obrigadão. Vamos para frente, isso aí. Boa noite, minha querida. Até mais. Boa noite. Tchau. Bom, pessoal, eu tenho uma pergunta que quem tiver pergunta pode ir colocando no chat que eu vou respondendo, tá? A Aline ali perguntou a faixa etária, né, dos coaches. Então, como o projeto ele propõe uma ferramenta também escrita, então é necessário que eles saibam escrever. Então, normalmente a partir do segundo ano, né, que já estão ali entre 7 e 8 anos, dependendo da escola, dependendo do coach, dependendo do aluno, mas a partir do momento que eles saibam escrever. É lógico que se você tem um grupo muito pequeno, você está trabalhando com 3 crianças e você quiser registrar, até pode, não é o ideal. O ideal é que cada um faça o seu registro, porque isso faz parte do processo, cada um fazer o seu registro. Tá legal? Então, dando continuidade aqui, eu vou compartilhar com vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto. Então, como a Renata falou, ela imaginou que talvez os coaches achassem um pouco infantil, né, aquilo meio de brincadeira, mas o layout das folhas, por exemplo, é um layout colorido, mas não é infantilizado. Então, você pode aplicar aquela ferramenta tanto para uma criança que vai se sentir atraída por aquele colorido, quanto para adolescente, porque não tem coisinha de nenê, de criancinha pequena, é só um colorido. Então, é esse layout diferente que possibilita... Diga, Renata. Na realidade, isso foi uma coisa que passou na minha cabeça, né? Porque o projeto realmente ele é a partir de 8 anos. Como eu trabalho com adolescente, e eu falei, pô, será que isso aqui vai ser legal? No sentido de que... É uma criança mais sim. Porque adolescente tem aquilo, né? Que tudo é mico, tudo é bobo, mas eles se divertem e eles amam e muito. Curtem. E com o passar do tempo que eles vão se conhecendo, eles já também rompem aquelas crianças aqui que vão pensar de eu estar fazendo isso, né? Que os outros vão porque o adolescente precisa muito de aceitação do outro, né? Então, todo mundo, né, na verdade? É muito criancinha, né? Mas no final, na realidade, eles são crianças, né? Estão numa fase de transição, mas ainda tem um lado criança muito aguçado dentro deles. Eles acham que não são, mas no fundo, agora é uma brincadeira. Isso aí. Então, só para uma amostra para vocês, né? Você vê, ó, tem um colorido, esse aqui é da missão, por exemplo, tem um colorido, mas não é infantil. Né? Então, você vê a qualidade do papel, que é na impressão. Vou falar sobre isso também, que vocês podem tanto utilizar o projeto da forma impressa, que é o pessoal lá de Cruz Alta, por exemplo, que faz, é aquilo que eu te falei, ou você usa um creme de rosto lá, numa embalagem que você comprou na casa de embalagens, ou você usa aquele creme que tem uma embalagem com rótulo, que foi elaborado, com certa garantia, né? Então, o projeto ele pode ser utilizado para crianças que saibam escrever até adolescentes. Eu já apliquei algumas ferramentas do projeto para mães. Então, já fiz esse projeto. Eu utilizei também ferramentas desse projeto numa reunião onde eu reuni diretoras de escola. Eu já utilizei ferramentas do Grow em palestras também. Eu até brincava, está parecendo mais um workshop do que palestra. Então, tudo vai da linguagem que você usa, da maneira que você conduz. Então, qual que é a proposta do projeto? A proposta é a gente ter uma condução coaching, do coach, que é ter uma sequência igual uma sessão de coaching. Então, vamos começar lá com o rapport, com a conexão com cada aluno, onde você vai aí resgatar tudo que foi feito na sessão anterior ou no encontro anterior, vai criar essa conexão, vai fazer um levantamento das necessidades, das expectativas, vai verificar se a atitude que eles se propuseram no encontro anterior foi executada, se eles criaram o hábito que foi proposto, enfim, vai criar aquela conexão no comecinho. Depois, aplica-se a primeira ferramenta, que é a ferramenta em grupo, que é o jogo, a brincadeira, às vezes é uma produção coletiva. Então, eles vão fazer a ferramenta em grupo, onde vai ter aquela troca que eu comentei antes. E depois eles vão para a mesa, onde irão fazer os registros das ferramentas. Nesses registros, muitas vezes eu peço algo específico, que é
o que você poderia fazer hoje para começar a mudar essa situação? Ou quais são as pessoas mais relevantes que você é grato, que foi a ferramenta que a Carol falou? Enfim, no registro eu vou pedir um direcionamento maior para aquele objetivo do encontro. Depois eles fazem as novas atitudes, né? Então, ok, para essa semana, diante disso que nós discutimos, que nós aprendemos aqui no encontro, o que você vai fazer com essa informação? Né? Você caiu a sua ficha, você está consciente de que acontece isso, ou que você tem essa característica, ou que você precisa desenvolver isso, o que você vai fazer, então, nesse sentido, né? E aí, o coach ou o facilitador vai jogando perguntas para sair as respostas ali de cada um, e isso eles registram também numa folha personalizada, que é essa daqui, que é o diário de atitudes. Então, eles vão registrar no diário de atitudes qual é a próxima atitude. E para encerrar, eles falam dos aprendizados. Normalmente, numa sessão de coaching, o aprendizado é antes. Mas por que eu faço depois? Porque pela minha experiência, nessa nova atitude, como eles falam alto, um escuta do outro, também há aprendizados ali. Então, eu deixo por último os aprendizados e só dou uma ancorada na nova atitude antes deles irem embora. Então, existe essa sequência como se fosse uma sessão de coaching. Ok? Então, quem vai trabalhar com coaching é sim. Quem não vai trabalhar, quem não é coach, vai utilizar essa mesma estrutura. Ok? E durante a aplicação, é nisso que eu acredito, né? O Grow é baseado nisso. É que tem que ter, sim, a brincadeira, a interação, que é o que faz o que aconteceu com os alunos tanto da Renata quanto da Carol. É chegar no dia que tem Grow, ficar animado. Puxa, eu quero ir para o Grow. A minha filha tem aula que ela vai que está parecendo que está indo para o matadouro. Sério, porque é desanimada, não tem nada a ver com ela não quer, é algo obrigatório, né? Enfim. E o Grow não, o Grow tem que ser animador, a pessoa tem que saber, tem que gostar. E a partir do momento que você cria essa conexão, que você usa o não julgamento, que é um dos princípios do Grow, do coaching, quando você ouve, quando você tem empatia, você cria conexão. Então, na minha capacitação, inclusive, eu tenho uma aula inteira que eu falo sobre comunicação não violenta e uma aula inteira sobre empatia, onde justamente aí é a base. Não adianta você ignorar essa parte teórica, principalmente para quem não é coach, apesar de que no coaching não se fala de comunicação não violenta. Se você ignorar essa parte teórica e partir direto, não, vou ver as ferramentas e vou começar a aplicar, não dá certo. Porque você não vai criar essa conexão que é tão necessária, que justamente justifica da criança querer ir. Porque você tem que fazer, naquele horário que você está com eles, realmente um espaço de escuta, de acolhimento. E aí que ele vai se soltar, aí que ele vai revelar o que realmente precisa ser trabalhado. Ok? Então, essa que é a proposta do Growing Group. É um trabalho em grupo, onde nós vamos trabalhar inteligência emocional, com desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com brincadeiras, com registros, com emoção, com sentimento, como eu falei ontem, né, do ver o Vicente, ver, ouve e sente, né, para que isso realmente fique solidificado neles. Então, quando você trabalha até num projeto mais a longo prazo, como a Carol falou, a tendência é que esses hábitos que eles vão se propondo, sessão a sessão, encontro a encontro, realmente sejam hábitos que eles vão levar para a vida. E aí que é bonita a história, né? Olha só quantos depoimentos que a gente escutou das meninas do Rodrigo que falaram a respeito disso. Eu até tinha um vídeo da Priscila, que é outra facilitadora que eu amo. Ela tem bastante a falar para a gente sobre autoridade, como que ela criou autoridade e credibilidade no trabalho, mas infelizmente eu não consigo carregar o vídeo para passar aqui para vocês. Vou ficar devendo, de repente eu publico aí nas minhas redes sociais durante aí esses próximos dias para vocês assistirem. Ok? Mas se vocês quiserem, curtam lá a página dela, vocês já vão ter uma noção de como é o trabalho dela. Porque, assim, o pessoal de Cruz Alta, como eles mostraram, eles vestiram a camisa, eles divulgam Growing Group Cruz Alta, eles têm uma página que é Growing Group Cruz Alta. Já a Priscila, ela tem uma empresa que se chama Aflorar Kids, e ela trabalha diversas coisas, só que ela não trabalha diversas coisas do tipo... eu trabalho com emoções, para pais, para não sei quem, para criança pequena, para criança grande. Não, ela fala que trabalha, por exemplo, ela fala de oficinas, né? Oficinas de emoções com o método Growing Group. Os pequenininhos, ela até fala, eu trabalho com os pequenininhos, os menorzinhos, com o programa Ciranda. Então, ela fala que ela trabalha com várias linhas, mas que ela especifica qual é. Eu trabalho com o Grow, ela põe a logo do Grow, ela acredita na marca e vai lá.
Então, não necessariamente, poxa, Roseli, então eu vou ter que só trabalhar com o Grow, eu fiz lá a jornada das emoções, vou ter que jogar no lixo, de forma alguma. O que você não pode é fazer aquela bagunça nas suas redes sociais que a pessoa não sabe. Não, pera lá, o que ela está fazendo? Com o que ela está trabalhando? Tem gente até que coloca coisas de outros nichos, né? Que é coach e coloca lá coisa de emagrecimento junto com coisa com criança. Então, vamos organizar. E nas minhas aulas, inclusive, eu falo um pouco sobre isso, né? Eu falo sobre Facebook, Instagram, o que funciona, o que não funciona. Então, eu também dou algumas dicas nesse sentido de divulgação também na capacitação. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para não ficar muito longo também, já o finalzinho da nossa aula. Um pouquinho, deixa eu achar. Cadê? Espera lá que eu vou ter que procurar, gente. Só um segundinho. Deixa eu dar um pause aqui. Não vou conseguir. Ih, gente, será que não vou conseguir? Ok, apareceu que está gravando para vocês aí também? Ok, então vamos lá. Então, no módulo 1, são 6 módulos a nossa capacitação. O módulo 1, eu vou falar sobre, eu faço uma introdução, né, sobre a capacitação, dou as boas-vindas para os novos facilitadores ou futuros facilitadores, falo do mapa da capacitação, o que vai acontecer em cada uma delas, apesar de eu já estou adiantando alguma coisa assim, e também você vai conhecer mais sobre mim, né, a origem do projeto e quais as possibilidades de atuação no projeto. Legal, agora não vai para frente. Sabe que eu amo tecnologia, né? Eu, assim, sempre fui, sempre briguei um pouco com tecnologia e, de uns tempos para cá, eu tenho feito as pazes com a tecnologia. Só que aí ela me dá motivo para ficar brava com ela, como agora, por exemplo, por que não está mudando o slide, né? A gente ensaia, dá tudo certo, aí na hora H não vai. Não tem problema, vamos lá. Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês e eu vou explicar verbalmente mesmo, não tem problema nenhum, ok? Então, vamos lá, vou explicar para vocês o módulo 1, que eu já expliquei. Deixa eu só fechar aqui, para eu enxergar os outros módulos. No módulo 2, eu vou falar com você vai conhecer as bases teóricas e como se tornar um facilitador. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não adianta você simplesmente partir para as ferramentas e ignorar a parte teórica. Nessa parte teórica, eu vou dar uma aula inteira sobre empatia, uma aula inteira sobre comunicação, principalmente na questão da comunicação não violenta, e uma aula sobre técnicas de coaching, né? Para quem não é coach, que é bem importante isso também. No módulo 3, você aprenderá a montar um processo de coaching. Então, quem é coach, eu vou dar algumas dicas de como utilizar as ferramentas numa sequência, vou sugerir uma sequência. É lógico, como inclusive a Carol falou, o meu projeto não é nada engessado, você pode montar de acordo com o perfil do grupo, né? De acordo com o objetivo do grupo, você vai montar a sua sessão. Então, vou ajudar vocês a entenderem como monta esse processo, desde o objetivo SMART até a estrutura de cada sessão, né? Qual vai ser a sequência. Vai também aprender como montar e separar os grupos e utilizar as perguntas poderosas, que é a ferramenta mais poderosa que vocês terão na mão. E como fazer para individualizar as sessões também? Como é que eu faço para dar um atendimento mais individualizado? No módulo 4, aí sim vai começar as ferramentas para valer. Então, é o módulo maior que tem, é um módulo que por si só ia custar mais de R$ 1.500 se eu fosse cobrar só esse módulo, porque é o módulo de todas as ferramentas. Então, são 64 ferramentas que eu ensino uma a uma, no passo a passo, qual pergunta poderosa usar, que momento tem que ancorar sentimentos, enfim. É um módulo bem extenso, porque
Ao contrário das outras turmas, as outras turmas, até a turma passada, eu fazia aulas ao vivo, com uma duração de 1h30, 2 horas. E dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou gravar as aulas ferramenta por ferramenta, assim vai facilitar a localização dessa ferramenta, né? Ah, eu quero achar a ferramenta explodindo emoções. Aí você vai conseguir localizar bem facilmente no módulo 4. O módulo 5, você vai aprender como finalizar o processo, né? Justamente aquela reunião que a Carol fez, ela até fez antes de finalizar, para ter esse feedback antes. Como apresentar os relatórios, coletar testemunhos, como preparar o terreno para captar os próximos clientes e como detectar as necessidades de atendimentos individuais. E a novidade, grande novidade para essa turma, porque até então eu não me limitava, mas no meu projeto eu normalmente fazia só um pouco do embasamento teórico, que nessa próxima aula já vai ter um upgrade, porque eu não tinha um módulo só de comunicação, uma aula só de comunicação e empatia, eu falava um pouquinho de cada um. Mas como eu fiz aquela pesquisa e eu vi que ninguém foi atrás de mais informações, eu resolvi dar um upgrade aí, uma intensificada na teoria. Então, nessa turma, a teoria vai estar maior e vai ter um módulo bônus. E que tem nesse módulo bônus que não tinha nas outras turmas e algo que vai fazer bastante diferença. São 2 mini cursos. Um que eu falo um pouco sobre marketing digital, sobre Facebook, Instagram. Eu falo um pouco da minha experiência também com lançamentos, sobre autoridade, como você ter autoridade nas mídias sociais. Provavelmente a Priscila, que eu vou convidar para falar um pouquinho sobre isso também nesse módulo. Se ela não conseguir ao vivo, a gente faz algo gravado. E também um mini curso super legal. Lembra que a Carol falou que ela, uma das formas que ela divulgou foi com uma palestra nas escolas, que eu indico que faça essa palestra? Então, eu fiz uma formação que chama-se Mestre dos Palcos. E eu aprendi muita coisa legal para que você, durante a sua apresentação, seja realmente, passe uma sensação de autoridade, por mais que você nem seja tão, e consiga vender durante a sua palestra, e não deixar o pitch de venda só no final. E tem muita manha, muito jeito de se fazer isso, e vocês terão aí um upgrade, esse bônus que até agora nunca ninguém ganhou. É a primeira turma que vai estar recebendo esse bônus. Então, vamos lá. Só desse bônus também, né, pessoal? Se eu fosse cobrar só essas aulas, o pessoal da turma anterior quer fazer essas aulas. Se eu fosse cobrar essas aulas, elas iam custar em torno de R$ 597. Então, se eu somar lá as aulas de comunicação, de empatia, as aulas que eu falo sobre coaching, né, que eu ensino passo a passo, de fazer lá o objetivo SMART, de aprender a estruturar uma sessão, as ferramentas, né, que é a parte mais rica do projeto, e esse bônus sobre marketing digital e sobre as palestras, que isso é o carro-chefe, eu conseguiria facilmente cobrar pelo projeto em torno de R$ 3.088. Mas, assim, eu tenho bastante consciência que eu tenho aí muita gente que se interessa a aplicar meu projeto, e a intenção que eu tenho é que esse projeto se difunda Brasil afora cada vez mais. Eu já tenho facilitador pelo Brasil inteiro, né? Mas eu gostaria que isso fosse maior e mais amplo. Então, hoje, quem fechar, na verdade, hoje e amanhã, quem fechar a capacitação não vai pagar R$ 3.088, vai pagar R$ 997. Aí você pode estar me dizendo, ok, Rosana, eu tenho pessoas que me acompanham já há algum tempo, e toda vez que eu abro turma, tá me procurando, dessa vez não vai dar, porque eu estou fazendo outro curso, assim não vai dar, agora não vai dar. E aí o que acontece? Essa turma, vocês têm que concordar comigo que é uma turma que tem coisas a mais do que as outras turmas, né? Que agrega valor a essa capacitação. Então, justifica eu cobrar um pouco a mais do que eu cobrava nas turmas anteriores. Mas como eu tenho já pessoas na lista de espera desde fevereiro para abrir a turma, e estão com a expectativa de que o valor não ia ser nada muito diferente daquilo que elas já vinham tomando conhecimento, eu vou abrir para essa primeira turma dessa nova fase do Grow, eu vou abrir um preço muito especial,
que seria 12 vezes de R$ 79,70, ou à vista R$ 797. Gente, é a última chance desse valor. E esse valor vai ficar disponível só até sexta-feira. Então, quem fechar comigo para entrar nessa próxima turma e já começar a aprender a aplicar as ferramentas para ganhar dinheiro com a educação emocional, tem a chance única de pegar nesse valor até sexta-feira. Aí vem outra questão. Ai, Rosana, mas eu sou insegura, eu vou ficar na dúvida, eu não tenho ainda muito feeling com criança e aplicar as ferramentas, então eu vou dar um bônus especial, que são 10 horas de mentoria comigo, onde eu vou de passo a passo em grupo, é um grupo de 10 pessoas, de 5 pessoas, onde eu vou levar na mãozinha e ajudar nos primeiros passos e até na aplicação das ferramentas nesse grupo. Só que assim, eu não gostaria de dar para alguém essa mentoria, porque é um tempo que eu vou dispor, né? São 10 horas, eu vou estar dispondo do meu valioso tempo para ajudar as pessoas, e eu quero realmente que essas pessoas que entrem nessa mentoria, desse bônus dessa mentoria, sejam pessoas comprometidas realmente consigo, com a sua carreira e com o meu projeto. Então, o que eu pensei? Eu pensei no seguinte, as 15 primeiras pessoas que se inscreverem, entre hoje e amanhã, não sei quando isso vai acabar, vão ter a chance de me enviar um formulário, que eu vou enviar esse formulário por e-mail, e vão estar justificando nesse formulário por que eu deveria tê-la ou tê-lo como um mentorado. Por que você quer a minha mentoria? Por que você merece essa mentoria? Porque eu vou escolher, dentre as 15 pessoas, 5 que vão estar comigo, passo a passo, durante 10 horas, seriam quase que 10 encontros, dependendo da duração de cada encontro, para um atendimento super personalizado, de segurar na mãozinha mesmo, de estar empurrando. E vai ser algo bem intenso, não vai ser assim, então faz isso, então faz aquilo. Não, vai ser algo assim, coach mesmo, né? Vamos lá, o que nós vamos fazer agora? E para entrar em ação, então, se você tem mania de procrastinar, de deixar para depois, mas quer muito isso, essa mentoria é para você. Tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Quem quer já se inscrever na turma, que vai começar, uma coisa bem importante, a turma vai ter como início na semana que vem, tá? Então, vocês vão fazer a inscrição aí nos próximos dias, e as aulas vão começar dia 10 de outubro, eu vou começar a liberar os módulos, e os módulos serão liberados semana a semana, tá? Eles não são liberados todos de uma vez, porque eu estou fazendo algumas mudanças nas aulas, até por conta dessa formação que eu fiz final de semana, eu quero mudar um pouquinho o enfoque das ferramentas, principalmente das práticas. Então, elas vão ser entregues semana a semana, a partir do dia 10. Então, essa semana eu vou fechar a turma, vai ter as inscrições, a partir do dia 10 o primeiro módulo já é liberado, e depois, semana a semana, é uma quantidade legal, porque eu vou intensificar a gravação dessas aulas aí nos próximos dias, ok? Então, como é que funciona? Vocês já devem ter recebido no e-mail de vocês um e-mail com o link de inscrição. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no e-mail, preencher. Na inscrição, vocês vão ter várias opções na tela que abrir. Eu vou ver se eu consigo até compartilhar ela com vocês aqui. Então, vocês terão várias opções na página de inscrição, porque são várias opções. Eu tenho lá a capacitação com a possibilidade de mentoria parcelada, ou a capacitação com possibilidade de mentoria à vista. Eu vou ter daí, porque assim, se você clicar, por exemplo, nessa opção da mentoria que vocês querem, eu quero tentar aí a mentoria gratuita, e você clicou no link e não apareceu para você a página de vendas, quer dizer que já foi. E já as 15 pessoas já se inscreveram, então não vai ter possibilidade de pleitear aí essa mentoria, ok? Então, é essa página que vai aparecer para vocês. Ó, vai aparecer essa página aqui. Aqui no Saiba Mais, nesse botão Saiba Mais, você vai ter esses detalhes que eu passei agora sobre os módulos. E abaixo vão ter as opções para você se inscrever. Então, capacitação com possibilidade de bônus,
parcelado ou à vista. Aí, se você não conseguir, se não abrir essa página para você, quer dizer que não tem mais, mas você ainda pode fazer a sua inscrição normal, à vista ou parcelada. Você ainda pode contratar só a mentoria. Eu já fiz o Grow, que era só a mentoria. Você pode solicitar só a mentoria. Rosana, não consegui a mentoria gratuita, mas eu queria a mentoria. Você pode, então, comprar a capacitação com a mentoria. Ok? Então, tem essas opções. Então, quem quer a mentoria gratuita, corre lá, gente, corre mesmo, porque não... Olha só, vocês receberam um e-mail, nós só estamos só em 5 aqui, em 6, sei lá. Nós estamos em poucas pessoas nessa aula ao vivo, então não vou nem correr. Mas eu digo para vocês, 374 pessoas receberam o mesmo e-mail. Então, corre lá, porque 374 pessoas estão com esse e-mail, com o link para pleitear aí a mentoria. Tá bem, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado do que nossos colegas falaram sobre o Grow. Realmente é um projeto empolgante, para se realizar mesmo profissionalmente. Deu para perceber nos olhos da Carol e do Rodrigo, da Renata, o quanto eles se realizam aplicando esse projeto, e mais ainda na minha face aqui está escrachado o quanto eu fico feliz em ver que esse projeto não fica na gaveta. É óbvio que algumas pessoas, de repente, não se identificam ou não se sentiram capazes de aplicar, por isso a mentoria, para ajudar nisso, né? Mas para mim, bem satisfatório ver o projeto tomando asas aí Brasil afora, e eu realmente espero que você tenha aceitado essa ideia e acreditado nessa ideia, que funciona assim, é bem interessante, e venha comigo na próxima turma para transformar bastante famílias, bastante pessoas, e principalmente você, que realmente merece reconhecimento e merece ter sucesso nessa missão incrível que é transformar vidas. Tá bem? Agradeço imensamente quem esteve aqui ao vivo, né, dispondo desse tempo para me ouvir, e agradeço você também que está dispondo aí de um tempinho de assistir mesmo a aula gravada, e espero vê-los aí em breve. Nós temos um grupo secreto do WhatsApp para quem é facilitador, justamente para essa troca, né? Então nós vamos ter um contato íntimo bem grande, eu dou um suporte para todo mundo, independente de estar na mentoria ou não. É só lógico que são coisas diferentes, é um suporte e não a mentoria. Mas fico à disposição de vocês, se tiverem qualquer dúvida, me chamem no direct. Vocês receberam no e-mail também o meu WhatsApp, então me mandem o WhatsApp se tiverem dúvida. E foi uma satisfação ter vocês aqui esse tempinho. Já vamos fazer aí 1h30, quase, passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que valeu a pena, para mim valeu, eu estou bem feliz com essa aula. E uma boa noite para vocês, e nos vemos em breve, se Deus quiser. Boa noite, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Carol.